Oi, gente! Voltamos trazendo outro tema para o nosso canal. O tema de hoje serão 4 assuntos. O primeiro assunto diz assim: o poder simbólico, a força dos rótulos e a fragilidade das identidades. O segundo assunto diz assim: narrativas de controle. Quem conta a história dita o rumo. O terceiro assunto diz assim: o sistema e o indivíduo, resistência ou absorção. E o quarto assunto diz assim: a máscara democrática, liberdade real ou controle disfarçado. Antes de iniciarmos nosso tema de hoje, eu lhe peço, se não for inscrito ou inscrita, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, também deixe seus comentários. E vamos para o tema de hoje. O poder simbólico, a força dos rótulos e a fragilidade das identidades. Quando tratamos a força dos rótulos e quando tratamos a fragilidade das identidades, trazemos para o centro da comunicação uma complexidade, porque quando falamos em matéria que envolve a política, todos os nossos entendimentos necessitam de absorver conhecimento, alguma informação acerca de alguma experiência que possamos ter dentro desse assunto. Esse assunto que diz assim: o poder simbólico, a força dos rótulos e a fragilidade das identidades. O poder simbólico, a força dos rótulos e a fragilidade das identidades. Precisamos citar algumas vezes para que possamos compreender cada pontinho que traça nesse simbolismo. A força dos rótulos, a fragilidade das identidades. Na vida política existe o rótulo. O rótulo remete à imagem do indivíduo. Mas quando compreendemos que o rótulo, que possui a capacidade de nortear o indivíduo, o rótulo que possui a dinâmica de sustentar a possibilidade de influência desse indivíduo e a capacidade política desse indivíduo através da força do rótulo, em contrapartida, encontramos a fragilidade das identidades, porque existe uma linha que faz o alinhamento entre rótulo e identidade, o discurso e a prática. A prática precisa estar coerente com o discurso, porque temos rótulo e temos identidade. A identidade do indivíduo está resumindo o seu discurso e o rótulo do indivíduo está carregando a sua imagem. A imagem do indivíduo, trazendo para o nosso tema a imagem política do indivíduo, é aquilo que lhe apresenta como propostas de campanha ou propostas de convergência. O político que converge as informações, o político que traz para o centro da conversa ou para o ciclo de conversa, o político que carrega a sua imagem através do rótulo que imprime dentro do seu discurso, é o político que transforma o diálogo em uma consequência natural para a coletividade que o escuta. A coletividade o escuta e o aplaude. Os aplausos também fazem parte da consequência entre rótulo e imagem. Todas as vezes que o público, observando
o político, encontra no político uma sintonia, um alinhamento entre o discurso e a prática, entre o rótulo e a identidade, entre a imagem, rótulo, e a identidade, a conduta, todos os seus movimentos dentro de uma trajetória política, vai reunindo essa força que constrói a sua imagem. Mas o rótulo precisa carregar a confiança que é proposta através da sua identidade. A identidade do político, que é a imagem do político, que é a conduta do político, e o rótulo do político, que converge com a imagem e com a conduta, carrega a absoluta convicção de que o político poderá sim ser uma pessoa sincera, honesta, ou poderá ser uma pessoa que não carrega a honestidade, mas que poderá trabalhar com um rótulo suposto, um rótulo criado, um rótulo inventado, um rótulo que faz com que o político possa atravessar algumas fronteiras que poderia manter na identidade a boa conduta, mas que no rótulo essa boa fronteira poderá ser rompida e atravessada, mas o político irá necessitar, a sua trajetória irá necessitar dessa conquista. Se a conquista do político não atravessa a fronteira, então o político terá os seus dados da história conservados e a lembrança do povo que carregará consigo a sua imagem, a sua conduta, o seu rótulo e as consequências de todas essas coisas em conjunto para uma análise real dos fatos, do rótulo, da conduta e da imagem.